Pronto. São João 20. Olha aqui, ó, em inglês, ó. Pai, ajeita agora da blusa do Senhor. Bye, né? Bye, Isaura, ó. Em inglês. Ô, povo chique, viu? São João 20. E nós vamos ler do 19 ao 29. E depois nós vamos ler aqui perguntas e respostas número 14. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando viu Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou, pois, Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Podemos assentar. 1 aos Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi uma postagem de um irmão. Aí tinha essa escritura. Aí o irmão tinha recebido uma revelação. Que 2014 é o ano da bênção. É o ano da vitória. Aí o vídeo que todo crente deveria ouvir. Aí eu fui ouvir, né? Eu sou crente, né? Eu fui ouvir, eu sou crente, né? Eu fui ouvir. Aí um senhor disse que lá foi arrebatado, teve uma visão, teve um sonho, e foi num lugar. Aí ele viu o que a gente sabe. Viu tudo que a gente sabe. Estão vendendo a palavra de Deus, que estão brincando de crente. Tudo que ele falou a gente sabe. Eu simplesmente botei, coloquei lá. Eu não vi nada que ele tinha sido revelado dele que já não esteja na Escritura. Eu não vi nada que ele falou ali que eu já não sabia, que todos os cristãos sabem, principalmente os que creem na mensagem de Deus para essa era. Porque, sinceramente, irmãos, por muito ou por pouco, porque sempre vai haver quem sabe mais e quem sabe menos. Até no ato de prestar atenção nas pregações, tem quem aprenda mais e quem aprenda menos. Até nisso, só nisso. Ainda tem os que leem um pouquinho mais, aprendem muito mais. Mas, regra geral, eu acho que quem crê na mensagem de Deus para essa era, trazida pelo líder humano, não espiritual, espiritual é o Espírito Santo, que o nosso grande guia é o Espírito Santo. Mas Jesus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Jesus pôs um mensageiro em cada era. Nós não podemos desconhecer isso, não podemos relegar isso, não dar valor a isso, porque quando a carta foi escrita às igrejas da Ásia, não foi escrita ao grande irmão espiritual, a grande irmã, cheia de dons,
foi escrito ao anjo da igreja. Então a igreja tem um anjo. A igreja tem alguém que quer reconheçam, quer não reconheçam, e na maioria das vezes não reconhecem. Aquele homem é o anjo de Deus para aquela era. Então a carta foi dirigida ao anjo. Então os que seguem a mensagem do anjo à igreja de Laodiceia conhecem muito mais. Essas revelações aí não servem nem para mais nem para menos do que só para projetar quem diz que foi revelado. Eu fui revelado, Deus me mostrou, Deus me levou, Deus me mostrou. E não mostra nada que não já esteja na Bíblia. Irmãos, qualquer profecia, né? Eis que cedo venho, meu servo, te preparo. Mas aqui já está profetizado isso aqui na Bíblia. Se o Senhor não tarda a sua vinda. Aí você levanta alguém, irmão, Deus está mandando dizer que ele está vindo logo. Mas já está na Bíblia. Qualquer pessoa pode abrir a Bíblia e dizer, eis que presto venho. A Bíblia diz. Então, meus irmãos, nós temos que conhecer. Nós temos que... A Bíblia é a palavra de Deus. O grande problema que nós temos, ele está relacionado ou baseado na interpretação. O problema é a interpretação. Irmão Brana falou, não importa quem estivesse lendo, não importa quem esteja falando ou pregando, enquanto for a palavra, a bênção está ali, e o eleito diz amém. O eleito diz amém para a palavra de Deus. Irmão, uma coisa tão sublime, né, se resume nisso. Aquela irmãzinha lá que fez um pedido e alguém passou um disse que era o diabo que tinha mandado uma cesta de alimento para ela. Fez uma compra e disse que era o diabo que tinha mandado. Aí quando chegou lá, entregou a compra, perguntou para mim, mas a senhora quer saber quem mandou? Ela disse, não, irmão, não precisa não. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Não tem nada, irmão, que não esteja sob o controle de Deus. Nada. Agora, quando chega na interpretação, é que nós temos o problema. São João 20, 19 aqui, quando Jesus disse, recebeu o Espírito Santo, indo para Jerusalém, soprou sobre eles, e disse, a quem perdoar, e de pregar, quem perdoar os pecados estão perdoados, a quem retiver estão retidos. O que Jesus disse com isso? Eu conheço pastor que é contra o padre, porque o padre sai perdoando os pecados das pessoas. A pessoa confessa e o padre perdoa os pecados. Isso é um erro de interpretação. A Bíblia não diz que o padre tem poder para perdoar pecado. Mas eu já vi pior, pastor querendo reter. Entre um padre que quer perdoar pecado e pastor que quer reter, eu fico do lado do padre. Porque o padre quer perdoar pecado. O outro quer reter. O outro quer reter pecado, irmãos. Irmão, não é isso. É quando a palavra é pregada, aquilo traz perdão ou condenação. Pregar a palavra, a quem perdoares os pecados, é com a pregação da palavra, estão perdoados. E a quem os retiveres, com a pregação da palavra, eles estão retidos. Não é o fato do padre dizer, eu te perdoo, eu te absolvo dos teus pecados, porque só tem um que absolve pecados, é Jesus Cristo. É o sumo sacerdote das nossas confissões. Como também só tem um que retém também. É o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Não é alguém chegar e dizer, eu te absolvo, ou outro chegar, eu te condeno. Se você não acertar o que você me deve, eu te condeno. Essa pobre dessa pessoa que falou isso, que o pastor pode reter pecado, ele é o credor incompassivo. Ele é o credor incompassivo. Quem que sabe aí a parábola do credor incompassivo? Levante a mão. Quem sabe a parábola do credor incompassivo? Vou mandar contar, hein? Vou não, dessa vez não, né? Se eu disser que não vou, aí todo mundo sabe. Não, vou levantar a mão porque não manda mesmo, né? Dessa vez eu não vou não, viu? Mas Jesus disse, aquele homem devia uma soma muito grande ao rei.
Naquele tempo o rei era dono das pessoas, irmãos. Era uma autoridade suprema. Se o rei dissesse, pega esse aqui e manda matar, já era. Ele levava lá e matava. O rei chamou aquele homem para prestar as contas. Paga o que me deves. Ah, mas eu não posso, eu não tenho. Pega tudo que ele tem, pega a mulher, pega os filhos, vende tudo como escravos para pagarem a conta. Para a conta ser paga. E o homem começou a chorar. Meu Senhor, tenha misericórdia de mim. Faça isso comigo não. Você vai acabar com minha família, vai acabar comigo. Faça isso comigo não. Tenha piedade de mim. Me dê a oportunidade, eu vou pagando o senhor, nem que seja aos pouquinhos, mas eu pago. Diz que o rei se comoveu com aquilo. Movido de íntima compaixão. Perdoou. Não, tudo bem, eu vou te perdoar. Você não pode pagar mesmo, eu vou te perdoar. Perdoou a ele. Ele saiu dali, encontrou um que devia a ele 100 vezes menos. E estava esganando o outro. Me paga, senão eu mando te prender. Não, mas tenha misericórdia de mim que eu lhe pago. Não, faça isso não, vou mandar prender você. Não, faça isso não, eu lhe pago. Faça isso não que eu lhe pago. Mandou prender sem misericórdia. Aí alguém viu. Aí foram contar para o rei. O rei mandou, chama ele lá, disse, mau servo, eu não te perdoei aquela dívida. Você devia ter perdoado também ao seu irmão. Eu não te perdoei, você devia ter perdoado também. Mas já que você não perdoou, eu também não te perdoo mais não. Mandou botar na cadeia, na prisão. É o credor incompassivo, quer dizer, sem compaixão. Existem as pessoas que não têm compaixão pelos outros. Quando misericórdia quer dizer compaixão da miséria alheia, dó da miséria alheia, pena, tem pena da miséria alheia. Esse credor incompassível, ele não tinha compaixão, não interessa, pode chorar que ele manda matar do mesmo jeito. Então Jesus falou, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas. Irmão, além de ser heresia, eu digo heresia, pastor dizer que pode reter pecado de alguém, isso é heresia. Eu bato o prego e vira a ponta, é heresia. E se ele tiver a intenção de reter o pecado de alguém, o pecado dele está retido no céu. Então a questão está na interpretação. A interpretação é que gera o problema. Agora, uma coisa que nós temos de ter confiança em relação às Escrituras é a exatidão delas. A exatidão delas. Uma prima minha vai dizer que os crentes tinham diminuído 7 livros da Bíblia. Eu já falei isso aqui, mas não tem problema, fala de novo. Tinham diminuído 7 livros da Bíblia. Aí por isso que a Bíblia diz que o servo de Deus tem que ser poderoso nas Escrituras, irmão. Tem que ser forte, tem que ser conhecedor. Você não pode querer pregar o evangelho sem ter conhecimento. Eu fui mostrar para ela que na realidade não foram os crentes que tiraram, foi a Igreja Católica que aumentou. E para isso eu posso lhe dizer até a data, foi no ano de 1543, no Concílio de Trento. Foram inseridos, aumentados 7 livros na Bíblia. A Bíblia, que significa coleção de livros, teve o seu fechamento por volta do ano 100. E continuou com 66 livros até o ano de 1543, onde a Igreja Católica colocou mais 7. Alguém veio dizer, conversando comigo, que as Escrituras, elas foram alteradas. É a mesma besteira que os mormons falam, porque ele tem um livro paralelo, que eles dizem que é superior às Escrituras. Porque logo na entrada do livro dos Mormons, Joseph Smith disse que o livro dos Mormons é o livro que mais aproxima o homem a Deus aqui na terra. Se ele é o mais, então a Bíblia é menos. Então a Bíblia é menos que ele. Aí diz que a Igreja Católica alterou os livros, irmãos.
até pela previdência divina. Existem espalhadas, Deus fez, Deus motivou aqueles reis que pegaram e mandaram copistas, homens fazerem cópias. Existem mais de 700 cópias da Bíblia. Foram para Jerusalém, foram atrás para copiar e copiar. Existem mais de 700 cópias, algumas completas, outras incompletas, mas todas elas batendo. Inclusive a tradução dos 70, o rapaz vai falar da tradução, cada um traduziu do jeito que queria. A tradução dos 70 conta a história, não sei se aí vai um pouquinho para a lenda, né? Que é uma lenda. Uma lenda não é uma mentira. Uma lenda é um exagero a partir de uma verdade. São histórias inventadas a partir de uma verdade. O fundamento daquilo é uma verdade. Então a lenda sempre aumenta. Mas que o rei, acho que foi Ptolomeu Filadelfo, mandou 70 escritores traduzirem a Bíblia. Né? E sem se comunicarem. E no fim a tradução dos 70 estavam iguais. Estavam todas iguais. É chamado a Septuaginta, a tradução dos 70. Irmãos, hoje, se qualquer um de vocês quiser aprender hebraico e grego, aprende. Tem aula disso aí hoje, hebraico e grego. Existem bíblias no hebraico e no grego. A escritura é uma coisa tão séria, tão confirmada por Deus, que ela é irrefutável. Os Testemunhos de Jeová, eles botam alguns versículos que tem na nossa Bíblia, não tem na deles. Aí eles dizem lá que o versículo falta porque não se encontra no texto grego adotado. Porque eles adotam um texto grego incompleto. Por que eles não adotam um texto grego completo? Mas eles não têm moral para dizer que aquele texto, que aquele versículo não existe. Porque, por exemplo, em São João 5, eu creio que no versículo 4, quando diz que o anjo de si agitava as águas, eles não creem em manifestações de anjos nem nada, então eles não colocam aquele versículo. É São João 5, acho que é não sei se é 5, 4, 4. É, o São João 5, capítulo 5, versículo 4. Que diz: porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque que agitava a água, e o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eles não creem, então eles não colocam esse versículo. Mas, no entanto, o número do versículo está lá. Eles não têm moral para tirarem o número do versículo. Eles não colocam o versículo, mas o número do versículo tem que estar lá. Porque existe uma fonte, um padrão, que é mundial. Tem muita gente que não sabe. A Bíblia que nós mais usamos é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. O que quer dizer isso? Ela foi traduzida de novo, revista. Foi feito um trabalho revisando. É quando alguém traduz uma coisa, o outro vai traduzir de novo para revisar aquilo ali. E corrigida. Corrigida por qual fonte? Pelos originais. A pessoa que é leiga, aí fica assim, irmãos, no enterro do meu pai, levaram ele lá para a igreja católica lá. Me perdoe, irmão, aí tinha lá um papa defunto, um leigo, semi-analfabeto, tapete de padre, é quem vai lamber o defunto lá, e fica, e roda o defunto, e joga uma aguinha, e reza, e joga uma aguinha na cabeça, e vai jogando água lá. No fim o defunto acaba ficando molhado. Uma coisa totalmente desnecessária. A Bíblia não manda isso. Aí ele vai dizer para mim, né? Eu fico com a igreja, né? Porque você sabe, né? A Bíblia, qualquer um pode escrever uma Bíblia, né? Irmãos, é tanta ignorância, tanto analfabetismo numa declaração dessa. Dizer que qualquer pessoa pode escrever uma Bíblia. Irmãos, a Bíblia foi escrita, está escrita desde o ano 100. Tem ninguém escrevendo Bíblia nova não, irmãos. Mas na cabecinha de uma pessoa dessa,
Qualquer pessoa pode escrever uma Bíblia. Não pode não, irmão. Eu não aceitaria uma Bíblia escrita pelo fulano de tal. Essa aqui, o apóstolo Pedro disse que ela foi dada por homens inspirados pelo Espírito Santo. Aí as pessoas não têm o mínimo conhecimento e ficam crendo numa coisa dessa. Dá pena a gente ver, mas eu não fui falar nada. Adiantava eu falar alguma coisa? Mas a gente vê a ignorância da pessoa. Agora, nessa perguntas e respostas número 14, fizeram uma pergunta para o irmão Branda, né? Dentre uma, é a pergunta 18. Está na página 44. A Bíblia diz que tudo opera para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos capítulo 8. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, se você ama a Deus e volta ao mundo, deixaria Deus que você morresse em pecado, ou permitiria Ele que você se reconciliasse de volta a Ele antes de te levar? Você serviu a Deus e fraquejou, voltou, e a pessoa diz: Deus deixaria você morrer no pecado, ou Ele permitiria que você se reconciliasse? Uma senhora assinou o seu nome nesta. Então eu diria isto, que uma senhora, vem, porque ela assinou o seu nome. Sim, irmã, se você nasceu. Agora deixe-me verificar isto. Vem, temporariamente menor, cada um de nós se apostata muitas vezes ao dia. Apostatar é desviar-se da fé. Apostatar é desviar-se da fé. Você pode, porque aqui está falando de uma apostasia grande, saiu para longe. Vamos dizer que foi medida em distância, foi longe, foi 2, 3 quilômetros, mas quem se apostata 1 metro ou 2 também está apostatado. Irmão Bruno disse, temporariamente menor, numa escala menor, todos nós nos apostatamos muitas vezes ao dia. O pastor Joaquim falou aqui, quem olha para a sua condição não condena os outros. Vem, temporariamente, menor, cada um de nós se apostata muitas vezes ao dia. Nós sabemos disso. Somos todos culpados, cada um de nós. Amém. Não existe nenhum de nós perfeito. Você vê como é que quem não é perfeito condena quem não é perfeito. Como é que pode? Quem não é perfeito condena quem não é perfeito. Só pode condenar quem não é perfeito quem é perfeito. A regra seria essa. Eu posso condenar os outros porque naquilo que eu condeno eu não erro. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. E desde que estejamos neste corpo, ainda somos, não importa o quanto as pessoas tentem dizer, eu fui santificado. Bom, eu vi uma pessoa, eu não estou zombando, não estou, mas eu vi uma pessoa dizer assim, eu não posso ser enganada que eu tenho o Espírito Santo, que eu tenho o Espírito Santo não é enganado. E essa pessoa foi a pessoa que eu vi ser mais enganada na vida, em todo sentido. Mais enganada em todos os sentidos. Mas veja aqui, eu fui santificado, eu posso beijar esta mulher ou fazer aquilo. O irmão Bruno diz, ele está mentindo, ele não pode. Fizer isso, ele vai ser tentado. Agora, isso é tudo. Eu não tento dizer, Senhor, deixe-me ver até onde eu posso ir. É, Senhor, mantenha-me o mais distante que eu possa estar. Vem, apenas fique o mais distante. Recordem, você ainda é um ser humano, vem. Mas agora, se você comete um erro e faz algo errado, você fez sem intenção.
Se você é um cristão, se você é um cristão nascido de novo, você não quis fazer errado. Suas intenções e tudo mais está certo. Mas se você fizer, ela diz aqui, cometer um engano e fizer algo errado, Deus simplesmente te deixará seguir em frente até morrer assim está perdido? Ou Ele te trará de volta a reconciliação? Ele te trará de volta, isto é certo, Ele te trará de volta. E se você faz qualquer coisa errada, e aquilo não te condena, e você prossegue daquela forma, e fora, recordem, para começar você não foi salvo. Porque, irmão, se algum ponto, em algum momento, a palavra de Deus realmente te atingir, te tocar, depois daquilo você não vai ter paz se sair da palavra. Você não vai ter consolo se você sair da palavra. Você vai ficar procurando uma oportunidade para voltar. Você não foi salvo, você é apenas um manufaturado. Você não foi salvo. Mas quando você é um salvo, você tem um espírito diferente. Você tem uma natureza diferente. Você é uma nova criatura em Cristo. E as velhas coisas se passaram e estão mortas e sepultadas no mar do esquecimento. Vê você? Mas sendo que você está vivendo aqui neste mundo, existem armadilhas preparadas para você em todos os lugares. E você está andando com seus olhos em Cristo. E recordem, pois quando você comete um erro, o verdadeiro cristão sempre volta rapidamente para a reconciliação. Volta para a reconciliação. Veja, na arca Deus colocou o velho corvo para fora. Ou Noé colocou o corvo para fora. Agora, o que era ele? Ele era um corvo, sim, ele estava no mesmo poleiro ali com a pomba. Ambos estavam no mesmo poleiro, dentro da arca. O corvo, aqui nós não temos corvo. É um animal, uma ave, que tem semelhanças com o nosso urubu. Mas ela é uma ave muito mais, vamos dizer assim, com mais qualidades. Mas ele se alimenta de restos podres, restos de corpo. Ambos estavam no mesmo poleiro. Mas quando ele colocou o velho corvo para fora, bem, o velho, eu imagino que todas as águas estavam fedendo, com milhões de corpos inchados de pessoas que apodreciam em cima das águas, e cavalos, animais mortos, todo mundo foi destruído. E ali estavam eles, aquelas velhas carcaças flutuando sobre as águas e coisas assim. E Noé soltou a pomba, porque ele viu algum brilho do sol, e ele queria saber se a água havia baixado ou não. Então ele soltou o corvo, e o velho corvo voou até um corpo morto, e disse, ó, que bom! Chegou na carniça, ó, que bom! Vem, comendo um cadáver, por quê? Aquela era a sua natureza. Ele era um corvo. Não importa o tempo que ele ficou assentado junto à pomba, o quanto ele ouviu a pregação de Noé, o quanto ele ficou junto a este pássaro limpo. Para começar, ele era um corvo. Logo que ele teve a oportunidade de mostrar suas cores, ele as mostrou. Esse negócio de mostrar as cores, irmãos, seguir a Cristo, quando tudo é um mar de rosas, quando tudo é bonança, é muito fácil. Quero ver se vir a Cristo é quando o mar está agitado. Quero ver se vir a Cristo é em meio dos problemas. É muito fácil você dizer que ama uma pessoa, quando você está mesmo assim com ela, ó.
E eu ainda vou dizer mais, ó. Pessoa que vive com amizade demais chegada, pode saber, é meio tempo, vai brigar e ficar com raiva de separar um do outro. Irmãos, a amizade, ela tem que ter um certo limite, porque vai indo, vai dar problemas, porque vidas vão interferir umas nas outras. Gostos, um gosta disso, outro gosta daquilo, um acha dessa maneira, outro acha de outra. A amizade que eu tenho aqui com um, eu tenho com qualquer um. É do mesmo tamanho. Se alguém andar lá em casa, ou se eu ando até na casa de alguém, mas aquela amizade vai até um certo limite. Como diz o outro, eu não tenho amizade de cama e mesa, não. Amizade de cama e mesa. Tem pessoas que quando fazem amizade com as outras, só falta um pouco querer morar dentro da casa dos outros. Isso vai dar problema muito ligeiro. Não vi uma vez que ainda não deu. As frustrações, porque depois um esperava demais do outro. Eu não espero nada de amigo meu, irmãos. Eu faço o que eu posso, eu dou o que eu posso, eu ajo como eu posso. O que eu faço, eu não faço esperando retribuição, nem recompensa, nem pagamento. Então veja, mostrou as cores. Agora é muito fácil você amar quem te ama, você bem dizer quem te bem diz, você orar por quem ora por você. É muito fácil. Nessa hora que nós mostramos as cores. Agora, mas quando ele soltou a pomba, quando ela começou a voar, ora, ela não pôde suportar aquilo, ela não podia em parte alguma, ela não pôde encontrar nenhum descanso para as solas de seus pés. Então ela voltou para a arca, e esta é a maneira que é. Ela foi até onde tinha carniça, mas não ficou na carniça, voltou para a arca. Às vezes você é solto. Irmão Bruno falou isso. Às vezes você é solto um pouquinho para ver o que você faz. Mas você sempre regressará se você tem a natureza de uma pomba. Você não pode comer alimento de corvo, isto é tudo. Isto simplesmente não fará digestão, isto é tudo. Irmão Brana disse, se você ainda não passou por isso, irmão Brana disse, eu tenho passado por isso várias vezes. Se você não passou, você vai passar por isso. Irmão Brana disse, vai chegar dias que você vai sentir que Deus lhe virou as costas para você. Deus não está ouvindo sua oração, você tenta daqui, tenta daquela, tenta ler Bíblia, está sem vontade, tenta orar, está sem vontade, e parece que não tem resposta, não tem nada. Irmão Bruno disse, não é que Deus virou as costas para você, Ele só soltou sua mão. Ele quer ver o que você vai fazer. Ele quer ver o que você vai fazer, porque andar arrastado, irmão, todo mundo anda. Deus quer que nós caminhemos com os nossos pés. Mas aquilo é uma fase. Se você não passou por aquilo, irmão Bruno falou, você vai passar. Para onde você iria? O que você faria sem Cristo, irmãos? Diga-me o que você faria se você não fosse um cristão. Diga-me o que eu faria nesta manhã se eu não fosse um cristão. O que eu poderia fazer nesta manhã e a minha mãe deitada ali no hospital, naquela condição inconsciente, como ela está deitada ali. E no meu coração eu poderia me colocar de pé no púlpito e pregar, e seguir em frente da maneira que faço, parecendo que não presto atenção a isso, porque eu sei que minha mãe está salva. Eu sei que ela está salva. Eu sei em quem tenho crido. Estou convencido de que Ele é capaz de guardar aquilo que encomendei a Ele naquele dia. O que a mamãe faria agora?
Agora, talvez ela tivesse boas intenções por toda a sua vida, que algum dia ela seria uma cristã. Mas como poderia estar ela agora, quando ela está inconsciente, deitada ali? Como poderia ela se tornar uma cristã agora? O que os seus filhos fariam? Outro dia, quando a colocamos, atiramos dali para dar glicose, esta é a única coisa que ela tem em seu corpo, a glicose. Ela não pode engolir. É uma situação difícil. Ela está paralítica, sem se mexer. E ela disse: isto eu quero que você saiba, Billy, que é William, né? É apelidado de Billy nos Estados Unidos. Ela falou sobre mim, Delores, ali de pé, e sobre seus filhos e coisas, e uns 2 irmãos meus que bebem. Eu disse: bem, eles quebram o seu coração. Ela disse: mas Billy, isto está tudo sob controle para uma mãe. Uma mãe, irmão, não ama só os filhos certos, não, ama os filhos errados também. Eu disse, e ela disse: eu estou pronta para partir. Ela disse: eu estou salva. E ela disse: eu estou pronta para partir. Eu disse: mamãe, a senhora poderia ter nos deixado uma casa que eu fosse de Jeffersonville até o Tica, bem grande. Um palácio, a senhora poderia ter nos deixado 10 milhões de dólares para alvoroçarmos e brigarmos depois que a senhora partisse. Isso é tudo que aconteceria isto. É por aí. Morre o pai e a mãe, os filhos estão se rasgando pela herança. Às vezes é uma mincharia. Às vezes é 3, 4 casas que se vender não dá nem para comprar um carro para cada um. Só falta se matar por causa de herança. No tempo do irmão Brando, irmão, já acontecia isso. Hoje não mudou nada. Regra geral. Quando os pais deixam a herança, os filhos vão se matar pela herança. Brigar. Se brincar, mata mesmo uns os outros. De faca, de bala, de tudo no mundo. Brigando por herança. O irmão Brando diz: a senhora poderia ter deixado 10 milhões de dólares para alvoroçarmos e brigarmos depois que a senhora partisse. Isso é tudo que aconteceria isto. Mas mamãe, a senhora deixou algo, o maior tesouro que qualquer pessoa poderia deixar: a segurança de que nos veremos outra vez naquela terra além do rio. Isso é correto, vem? Você está salvo. E estou tão feliz em saber que Cristo salva nosso. Nós podemos nos afastar, às vezes, irmãos, por nossa fragilidade. Nós podemos nos afastar dos irmãos Brando. Podemos fazer o errado. Eu não. Eu não tem perigo, irmão. Eu só faço o certo. Quer dizer que nem outro: me engana que eu gosto. Tem uma piada que é assim: me engana que eu gosto. Então, irmão Brando diz aqui, ó: nós podemos nos afastar, podemos fazer o errado. Todos nós temos nossas altas e baixas. Tem pessoa que só tem alta. Se ela vê o outro numa baixa, se escandaliza que o outro está na baixa. Mas na sua alma, logo que você faz qualquer coisa bem, quando há algo errado com você, você sabe o que é. Irmão, se uma pessoa é filho de Deus, se ela tem temor de Deus na alma, olha, não precisa ninguém falar para ela quando ela estiver fazendo nada errado, não, ela sabe. Às vezes ela tem que passar aquilo, por aquela etapa, por aquele período, por aquela condição. Mas ela está procurando voltar, você pode ter certeza disso. Se ele é um filho de Deus, se ele é uma semente de Deus, ele está voltando, ele está procurando voltar. Agora, se não é, irmão, não volta mesmo. Porque para começar não volta, volta para onde se não é? Você sabe o que é. Agora, bem ali é hora para saltar. Viu que está errado, irmão? Salta do bonde. Sai do bonde errado. Aquela é a hora para saltar e se afastar daquilo. Agora, digamos que você saiu por aí hoje e alguém chega para você e diz: oi, eles dizem que você é um daqueles santos roladores. Fanático, né?
E rapidamente Satanás diz: dê um murro nele. Ao sangue ferve, dá vontade de dar um murro. O irmão Bruno disse: é Satanás que diz rapidamente: vem, eu nada sei sobre ser um santo rolador, sou um cristão. Vem, e sempre com o mal, pague o mal com o bem. O apóstolo, nas epístolas está escrito: ninguém torneis mal por mal. Me fez o mal, vou devolver o mal. Devolva o bem. Se você crê na palavra de Deus, você vai aceitar a palavra de Deus, você vai procurar obedecer a palavra de Deus. E para isso você tem que crucificar o seu eu. Porque no meu eu só quero devolver o mal com o mal, irmão. Mas se eu tenho temor de Deus, eu vou procurar devolver o mal com o bem. E sempre com o mal, pague o mal com o bem. E recorde, apenas tome isto, recorde isto: quando você enfrenta o mal com o bem, o mal não pode permanecer na presença do bem. Ele não pode. Ele não pode. Aleluia. Agora, eu sou um missionário e viajo ao redor do mundo, e todas as espécies de mal, e todos os tipos de espiritualismo e ismos, e todas as espécies de adoradores do diabo. E tudo que eu posso pensar, existe de tudo. E eu sempre vi que o correto sempre conquista o errado, sempre vence o errado. Ouça, não importa quão escura seja a noite, pode estar tão escura até o ponto em que você poder senti-la. Você poderia levantar suas mãos e não ver nada de modo algum. A menor partícula de luz que aparecer desmascarará aquelas trevas. Você começa a enxergar. Com certeza, esta é a maneira que a vida atua na presença da morte. Essa é a maneira que o certo faz na presença do errado. Essa é a maneira que a fé atua na presença da dúvida. Ela manda embora. Como pode a noite permanecer aqui quando o sol está brilhando? Está abençoando? Para onde vai a noite? Ela não existe mais. O que aconteceu com a noite? Onde estão aquelas trevas neste tabernáculo cerca de 12 horas atrás? Onde estão aquelas trevas que foram congeladas dentro das paredes aqui? Elas se desfizeram. Por quê? A luz chegou. E quando a luz chegou, as trevas tiveram que partir. Sim, Senhor. Tome as criaturas que perambulam pela noite, baratas, besouros, bichos e coisas. Rato, né? Rato só anda escondido. Enquanto estou no computador, de repente eu vejo um ratinho, bota a cabeça lá e no cantinho da parede. Quando ele passa. Ninguém só que acompanha, mas não dá nem tempo de... Deixa o sol nascer, deixa uma luz brilhar. Observe como eles correm para o escuro. Esta é a maneira que é com o evangelho. Quando isto brilha, o que acontece com aqueles que desejam te chamar de santo rolador? O que acontece com aquelas pessoas que te criticam quando a luz brilha? Elas fogem para as trevas o mais quieto que elas podem ir. Por quê? Eles são os filhos da noite, mas os filhos do dia andam na luz. Então, nós somos os filhos da luz pela graça de Deus. Amém. Irmãos, somos filhos da luz, a luz é a palavra. Então, quando as luzes brilham, nós agradecemos a Deus e andamos com os nossos olhos abertos, olhando para as coisas que você não pode ver com seus olhos naturais. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém, eu amo isto. Aleluia, nós amamos isto, amamos a palavra, amamos ao Senhor Jesus Cristo. Passará céu e terra, mas essa palavra não passará. Ela é o mapa da vida eterna. Quer ir para o céu, siga a Bíblia. Amém? Aleluia. Vamos tirar uns minutinhos de oração? Vamos tirar um minutinho de oração. Paulo, ora aqui. Que orar, irmão Zé Prado?
Quer orar uns 2 minutinhos aqui? Depois dele, o Vanderlei encerra. Vamos procurar orar uns 3 minutos cada um, tá bom? E todo mundo, e cada qual faz sua oração. Ore a Deus, irmãos. Nós estamos orando aqui todos os dias, 9 horas da manhã. Não faço parte de grupo nenhum que faz isso. Eu tenho tempo, nós temos tempo, os irmãos moram perto, os que querem vir. Nós estamos nos reunindo aqui 9 horas da manhã fazendo uma oração. Cantamos 3 hinos, lemos uma escritura e tiramos 10 minutos mais ou menos de oração. Toda a igreja orando. Ora, faça a sua oração agora. Busque a Deus individualmente, faça a sua oração. Não fique calado não, esperando só os outros orar. Não, ore também, Deus quer ouvir o seu clamor. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor Deus, nós vemos aqui, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é infalível. Senhor Deus, ela não falha, Senhor, porque Tu disseste, Senhor Deus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ó Senhor Deus, Tua palavra é incontestável, Senhor. Desde quando ela foi escrita, não teve um homem que conseguiu contestar a Tua palavra, Senhor, porque ela é a verdade. E o que está escrito nela irá acontecer, mais cedo ou mais tarde irá acontecer. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por esse Teu profeta, Senhor Deus, que o Senhor enviaste para nós, Senhor, que não somos dignos. Nós não somos dignos, Senhor, do Teu profeta, Pai. Mas o Senhor morreu por nós, Pai, quando ainda éramos pecadores, Senhor. Oh, Senhor, nós Te agradecemos. Só temos que Te agradecer, ó Pai. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, Senhor. Tendo graça, Senhor. Dá-nos graça, Pai. Perseverar até o fim, Senhor. Quando acontecer aquele dia do arrebatamento, Pai, em que o Senhor nos levará para casa, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, e nos leve em paz para os nossos lares. Nos protege, Senhor, de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, Senhor Deus, estamos mais uma vez aqui, meu Deus, para Te louvar, meu Deus. Não foi nossa capacidade, mas foi Teu poder, Senhor, Tua própria vontade que trouxe aqui. Oh, Senhor, agradecemos a Deus, ao Senhor, por essa maravilha que foi pregada aqui, Senhor. Oh, Senhor, obrigado pelas bênçãos espiritual, mais espiritual, Senhor, pela salvação que Tu nos deste Teu povo, Senhor. Tu tens do Teu povo todas as eras, como um dia foi cantado, Senhor. Todas as eras, Tu tens a Tua palavra, tem arrecadado essa maravilha espiritual para a Tua glória. Oh, meu Deus, porque só Tu é bom, Senhor. Não é Tu que nós temos capacidade. Oh, Senhor, perdão pelos nossos pecados todo dia na nossa vida. Oh, Senhor, também o alimento que Tu ajuda em nosso corpo, Senhor Deus. Aquele que está desempregado, Tu traz ao emprego e tudo mais, Senhor. Mas mais é Tua palavra, Senhor. Ajuda nós com o Santo Espírito, meu Deus, para o dia do arrebatamento, meu Deus. Coloca nós ali, meu Deus, por amor do Teu nome, por ter capacidade, pelo amor do Teu nome, Senhor. Eu peço tudo isso aí, Senhor, agradecendo em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que é digno de toda a glória, meu Deus, que vive para a eternidade, meu Deus. Tudo foi feito de sacrifício, meu Deus, e pelo mensagem do profeta, Senhor Deus, que só Tu tem capacidade, Senhor Deus, de exigir de cada pessoa para a Tua glória, para pregar a Tua palavra, Senhor. É a Tua capacidade, Senhor, não é capacidade de homem nenhum, Senhor. Agradeço todas essas coisas, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém, Senhor, amém. Oh. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, estamos felizes, Senhor Deus, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus.
Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, continua, meu Deus, mantendo tuas mãos de misericórdia sobre nós. Continua, meu Deus, derramando a tua unção, a graça necessária para permanecer no teu caminho, para permanecer na tua misericórdia. Por isso, ó Deus, que estamos aqui, é porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a nossa força, a nossa coragem, a nossa alegria, meu Deus. Sem Ti não podemos chegar, sem Ti não podemos ir no arrebatamento. Por isso, meu Deus, nós queremos nos entregar mais e mais em Tuas mãos e pedir ao Senhor força para permanecer no caminho do Senhor. Porque sem Ti nós não chegaremos. Dá-nos graças, Senhor. Livra-nos das ciladas do inimigo. Livra-nos, Senhor Deus, dos espíritos sedutores. Livra-nos, Senhor Deus, de todo aquilo, ó Senhor Deus, que não é do Teu agrado. Possamos, ó Deus, andar na Tua luz. Tua palavra diz que o Senhor é a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho. Senhor, continua ajudando o Teu povo e nos preparando para o arrebatamento. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Está terminado.